em que eles colocam dentro das coisas, eles colocam alguma força dentro das coisas. Por exemplo, nos animais e no homem, eles dizem que a força é a alma. Nas plantas, eles dizem que é a natureza. E eles têm um nome grego que é Hexis, que seria a força, por exemplo, dos minerais. E essa força, no mínimo, conduz a estes seres ao crescimento. Mineral, planta e animal cresce. Então, é H-E-X-I-S. Esse H é aspirado, Hexis. H-E-X-I-S. É isso. Agora, esse tipo de pensamento que eles estão colocando vai receber um nome na história do pensamento. O nome que isso recebe é animismo. Animismo vem da palavra animus, que é alma em latim, né? Animismo é o nome que isso recebe. E o animismo, então, o que ele se propõe basicamente é colocar potências no interior das coisas e, diferente das tradições filosóficas, porque as outras tradições eles não colocam potências inferiores à alma. Das outras teorias existe a alma que anima o animal, mas as outros seres não têm nenhuma potência. Já o animismo, o Plotino dá ao animismo uma extensão ilimitada, ou seja, o animismo ganha no discurso, na visão plotiniana, uma totalidade, toma conta mesmo do pensamento dele. Para ele, para o Plotino, toda força ativa na natureza é uma alma ou se relaciona a uma alma. Então, na verdade, a gente, para fazer uma suposta economia de linguagem, pode-se dizer que o animismo preenche a natureza de almas. É isso que o animismo faz. E é exatamente como o Plotino apreendeu. Então, para o Plotino, a coisa é até complicada, mas para o Plotino não há sequer um ser que não seja penetrado de alma. Essa alma é uma força. Ela é uma força. Não somente o mundo tem uma alma, e os astros têm uma alma. Então o mundo tem uma alma. É o que os gregos chamam de psiches tu pantos, alma do mundo. Essa figura, a alma do mundo, é de uma importância imensa na história do pensamento. A alma do mundo, preste atenção. A Terra tem uma alma, graças a qual, olha que coisa que ele está dizendo. A Terra tem uma alma, graças a qual alma, a Terra dá às plantas a potência de engendrar. Ou seja, as plantas têm o poder de engendrar. A roseira dá a rosa, o craveiro dá o cravo e assim por diante. Mas isso em função de a Terra possuir essa alma que força, que permite às plantas fazerem engendramento. Porque quando vocês comem uma laranja ou comem uma maçã, é preciso saber que essa laranja e essa maçã é feita de lama. É de lama, aquilo vem da lama, e se torna uma maçã, se torna uma laranja. Então essa questão de como são engendradas as coisas é uma resposta que o animismo está dando. Mas é uma resposta tão poderosa que dificilmente as doutrinas chamadas científicas do nosso século aceitariam uma doutrina desse tipo. Porque o animismo está dotando tudo de alma. Eles vão dizer uma coisa muito interessante aqui, que eu não tenho muita certeza se é verdade. Eles dizem
que se você arrancar um pedaço de terra, né? Arrancar uma pedra do chão e ficar com a pedra fora da terra, essa pedra não cresce mais, porque ela se desliga da alma da terra. Você está afirmando aqui no animismo, e eu acredito que ele tem uma certa razão. Essa doutrina animismo se parece muito, eu queria que vocês marcassem, com uma doutrina chamada vitalismo. Então, animismo e vitalismo são muito aproximados. E, em terceiro lugar, né, dizer que essa posição do animismo ou do vitalismo vai ter uma repercussão muito grande. Ou seja, essa posição do Tino, ela repercute numa série de filósofos. Ela pega a Renascença, pega Barroco, pega 17, pega 18, vai subindo essa doutrina, fazendo uma influência muito grande nas formas de pensar. Então, em função disso, há um texto aqui do Deleuze, que é nesse livro dele, o último, nesse que é a filosofia, na página 169 em português, em que o Deleuze diz assim, é muito surpreendente, o animismo, olha o que ele diz, o animismo, é isso que eu estava falando, o animismo é tudo isso que eu falei, está menos longe da ciência biológica do que se diz. Então o Deleuze está dizendo que o animismo e a ciência biológica são praticamente a mesma coisa. E é preciso agora fazer uma pequena interrupção para vocês, antes de prosseguir, para afirmar para vocês que no campo das ciências, a mais adiantada das ciências no nosso momento é a ciência biológica. Não é mais a ciência física, é a ciência biológica mais adiantada, a mais avançada. E como está sendo dito aqui, o animismo, então, para o Deleuze, e a ciência biológica se confundem. Eu não sei se isso ficou muito difícil para vocês, o que eu falei, ficou um pouco, né? Porque ele diz assim, e mesmo o animismo está menos longe da ciência biológica do que se diz, quando multiplica as pequenas almas imanentes aos órgãos e às funções, com a condição de lhes retirar qualquer papel ativo ou eficiente, para fazer deles somente focos de percepção e de afecção moleculares. Os corpos são assim povoados de uma infinidade de pequenas mônadas. Então, almas e mônadas são sinônimos. E está sendo dito que qualquer corpo é um conjunto dessas pequenas almas ou dessas pequenas mônadas. Certo? Agora, quando eu falo corpo, não é só o corpo vivo, é qualquer corpo. Inclusive, por exemplo, o corpo da música, o corpo da pintura, o corpo da arquitetura. Então nós passamos agora, a partir do que eu estou falando, e eu vou fazer uma pausa para verificar se tudo correu bem, eu vou passar a dizer que tudo aquilo que existe tem um corpo. Tudo que existe tem um corpo. E o corpo de qualquer coisa que existe é povoado dessas pequenas almas. É isso que está sendo dito. E um corpo agora, eu vou passar a chamar de material. Material. Então, o corpo da música, que nome eu vou dar? Material sonoro. O corpo da pintura, que nome eu vou dar? O material pictório. Certo? Então, eu passei a encontrar agora uma figura muito interessante, que é essa figura chamada material. Então, examinando isso, eu levantei aqui uma ideia, ela é... Você sabe que eu vou precisar beber um copo d'água? Vocês desculpem, se não certo? Eu não vou parar de falar, não. Então, como ela vai buscar, eu vou ter que parar. Porque o Gênio não trouxe o café. O que vocês acham?
E quando ela vai buscar, vocês fazem uma pergunta. Se for preciso, não precisa não. O mundo não tem justiça. Não, mas eu gosto de reclamar. A justiça é uma palavra. Eu quero que A justiça é uma palavra. mas prende, aí você não pode falar. Vou falar, justiça. Se você botar aspas simples na justiça, ela passa a ser uma palavra trissílaba. Mas não sei o quê? Uma palavra trissílaba. Isso. Nós temos que ser espertos. Não tem jeito, a gente tem que ser esperto na vida. E o pensamento tem que entrar nessas coisas. Então vocês acham que está indo bem? A ideia de material ficou boa? Eu nem expliquei a ideia de material muito clara, mas agora o corpo de qualquer coisa é feito de um material, e esse material é um conjunto de partículas. Essas partículas eu estou chamando de mônadas ou de alma. Certo? Foi isso que eu fiz. Então deixa assim, eu chegar que nós vamos dar uma examinada nisso depois. Material matemático, mesma coisa. Examinar. Mas você canta bem? Quer cantar um samba? Vocês sabem. Se a gente pega uma música, ou pega você pega o que eu falei mesmo? Pega uma música. Ou melhor, você pega uma doutrina que teve origem na fenomenologia e muito sucesso em termos psicológicos ainda tem, que se chama Gestalt teoria, né? A teoria da Gestalt, que em português é a teoria da forma. Então nessa... Oi, Luiz. Eu estou começando agora, você não vai ser fácil de acompanhar. Eu vou inclusive arranjar uma forma para ele acompanhar, tá? A teoria da Gestalt, ela se pretende psicológica, fisiológica e física. Ela se pretende nesses três campos. Então a Gestalt, você não se preocupe com o que aconteceu, não. Só vai por aqui que você vai entender, você vai pegar o que eu estou dizendo. Então a Gestalt, ela diz que existe. Gestalt quer dizer forma. A Gestalt diz que existe forma psíquica, forma fisiológica e forma física. Ou seja, o mundo físico é organizado? Sim, por uma Gestalt, por uma forma. O mundo fisiológico é organizado? Por uma forma. O mundo psíquico é organizado? Por uma forma. Então a Gestalt, o ponto de partida dela é a existência de formas organizadoras. Ponto. A Gestalt, vocês sabem que foi uma doutrina que veio da fenomenologia, com determinados psicólogos alemães, Köhler, Ehrenfels, etc., e um macaco chamado Sultão, que veio junto com eles, e obteve um grande sucesso nas investigações psicológicas. E mais ou menos na década de 30, mas tem efeito mesmo na década de 50, 60, o nascimento de uma prática científica chamada estruturalismo. O estruturalismo, o sucesso dele não é na psicologia como foi a Gestalt. O sucesso do estruturalismo é, sobretudo, na linguística, na antropologia e na sociologia. Aí que o estruturalismo vai ter um grande sucesso. Sobretudo, o grande sucesso do estruturalismo é na linguística, na fonologia, ao ponto dos fonólogos afirmarem que há tanto rigor na fonologia como na física quântica. Eles vão a esse nível, até com uma certa justiça, viu? A ciência deles é rigorosa realmente. Então o que o estruturalismo diz? O estruturalismo diz que a matéria com a qual ele trabalha é estruturada. A estrutura são relações entre os elementos. Então, a estrutura fonológica são as relações
entre os fonemas. As estruturas mitológicas são as relações entre os mitemas. Então, o estruturalismo institui a noção de relação entre os elementos, né, com os quais ela está trabalhando. Ele, o estruturalismo, está trabalhando. E a Gestalt, ela coloca forma nas coisas. As coisas recebem uma forma a tal ponto que os gestaltistas vão afirmar, são os holistas, chamados holistas, escreve isso com H, os holistas vão afirmar que há mais no todo do que na parte. Você, por exemplo, encontra um objeto constituído de 40 partes, essas 40 partes formalizadas formam alguma coisa que nas partes não tem. Né? Então há mais no todo do que nas partes. Tá certo? Estruturalismo e gestaltismo. Então, tanto o estruturalismo como o gestaltismo, que eu expliquei, eles trabalham nas relações. São as relações entre os elementos. Não interessa elementos sonoros, elementos pictográficos, elementos linguísticos, elementos físicos, não importa o quê. O que eles estão dizendo são que o objeto de trabalho deles são as relações entre esses elementos. Tá certo? Agora veja. Se nós vamos estudar música, tem duas figuras na música que se destacam muito, todo mundo sabe o que é, não sabe bem, vou ter que explicar em aula, é a harmonia e a melodia. Não vou explicar hoje, porque não importa hoje. A harmonia e a melodia são dois eixos da música. Por exemplo, no século XX vai aparecer um músico chamado Schoenberg, o famoso Schoenberg, que vai dar no Weber, vai dar no Berg, etc. Ele vai construir a chamada música atonal. E a música atonal rompe com a harmonia e rompe com a melodia. E eu posso dizer que tanto a harmonia como a melodia são relações que se dão na matéria musical. Vocês estão entendendo? São relações que se dão na matéria musical. Tá certo? A música atonal não é que abandone a relação. Ela vai formar outros tipos de relações. Ela também tem um tipo de relação. Agora eu vou fazer o seguinte. Na música, toda música que tiver relações, e segundo eu disse, todas têm, né? Tiver relações, eu vou passar a chamar de música formal. O que é uma música formal? É uma música que tem, se for tonal, tem harmonia, tem melodia, mas se for atonal, ela ainda tem uma relação, uma estrutura, uma forma. Então, música formal passa a ser toda música que tem relações entre os elementos que a constituem. E agora eu vou jogar uma bomba em cima de vocês, talvez vocês não consigam pegar de saída, e a gente retorna para vocês compreenderem. E eu vou chamar aquilo que é relacionado, no caso da música pela harmonia, pela melodia, ou no caso do estruturalismo, aquilo que é estruturado, aquilo que é formalizado, são os elementos. Esses elementos na música chama-se material sonoro. Então, o material sonoro é um conjunto de partículas, que eu estou chamando de material sonoro, e que é estruturado, formalizado. E aí vira essas músicas que nós ouvimos aí. Entendido aqui? Agora eu vou fazer uma coisa violenta. Eu vou pegar esse material sonoro e tirar dele toda estrutura, toda forma e toda relação. E aí fica o material sonoro puro. Vê se vocês entenderam. Ou não. O material sonoro puro. Esse material sonoro agora não tem nenhuma forma, nenhuma estrutura, nenhuma relação. Nesse momento, o Deleuze diz que é a música aformal. A música aformal é o puro material sonoro. Vocês estão conseguindo entender? O puro material sonoro. Agora eu vou mudar a linguagem para ficar mais poderoso ainda. Os elementos com os quais o estruturalismo trabalha, os fonemas, por exemplo, na fonologia,
Os mitemas, por exemplo, na mitologia, esses elementos chamam-se singularidades. Então, os elementos concretos com que o estruturalismo trabalha chamam-se singularidades. Essas singularidades são estruturadas. São estruturadas. E você trabalha nas estruturas e não nas singularidades. Mas no momento em que você tem um material sonoro puro, já não tem mais as estruturas, a pregnância da singularidade. Só a singularidade importa. Então é isso que é pensar a singularidade. É pensar ela independente das relações, das formas e das estruturas. Vê se todo mundo compreendeu bem. Porque é difícil o que eu estou dizendo. Você está encontrando, então, um exemplo que eu estou me servindo da música. Eu estou dizendo que tudo que existe é um conjunto de elementos. Esse conjunto de elementos se chama singularidades. E esse conjunto de elementos foi sempre trabalhado na organização, na forma, na estrutura. Eu estou liberando esses elementos da forma e da estrutura e, por exemplo, na música você vai receber o nome de material sonoro. Essa noção de material sonoro eu vou trabalhar na aula que vem. O que é o material sonoro? Nada mais é do que os elementos musicais. O que nós vamos ter que trabalhar agora é uma diferença entre música, silêncio e ruído. Também vai para frente. Porque meu objetivo, eu estou usando como exemplo a música. Por que eu estou usando a música? É porque é o que as pessoas menos conhecem. As pessoas ouvem música, mas conhecem pouquíssimo, tem pouquíssima compreensão das composições musicais. Então eu vou usar muito música, eu me aproveito e ensino música a vocês. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Então, o que nós chegamos agora é muito simples. Existe um negócio chamado material sonoro. Que não há música sem material sonoro. Não existiria música sem isso. E esse material sonoro é estruturado, formalizado, relacionado para se tornar essa música que nós ouvimos aí, melódica, harmônica, etc. Foi bem? Singularidade é força. Hein? Singularidade é força. Eu, nessa aula daqui, estou chamando essa singularidade ou de alma ou de mônada, por onde você não ouviu. São as almas como pontos de energia. Mas agora nós temos que ter cuidado com o negócio de sinônimo para não confundir. Certo? Eu já vou explicar melhor isso daqui, esse material sonoro. Antes de eu explicar, eu vou me servir de um texto aqui e dar uma prática para vocês, que é uma prática interessante, eu acredito, porque ela surpreende. Ela surpreende. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando você tem elementos ou singularidades, não vamos usar nem alma nem mônada, elemento ou singularidades, preste atenção. Isso daqui é de uma importância imensa para o domínio conceitual. Quando você tem os elementos, vamos dizer, fonologia. A fonologia estuda o quê? Os fonemas. Mas além da fonologia, existem outras duas ciências. Existe a fonemática e existe a fonética. Vamos dizer que a fonética estuda os fonemas enquanto acústica, a sonoridade. Vamos dizer que a fonemática estuda os fonemas enquanto articulação. E a fonologia estuda os fonemas enquanto relação entre eles. Então, a questão da fonologia é estrutural. Vamos dizer que em português tenha 24 fonemas, eu não sei quanto tem, mentira, vamos dizer que tenha 24 fonemas. A fonologia não estuda os fonemas, ela estuda as relações entre eles. Isso é estruturalismo. Vocês entenderam? É a relação entre os fonemas, entendeu? Agora, no momento em que você, no caso do fonema como exemplo, você não estudar as estruturas, mas estudar diretamente os fonemas, que são as singularidades, entendeu? Você está fazendo uma prática ontológica. A ontologização de um objeto de investigação é você se relacionar com o material
e não com a forma. Vamos ver se deu para vocês entenderem. Então, essa prática de você se ligar com o material sonoro pode ser chamada de ontologização, a ontologização do material. Você ontologiza o material, porque você só se importa pelo material. Você não está trabalhando com a forma, não está trabalhando com a estrutura, não está trabalhando com nada disso. Foi bem assim? Muito bom. Então, vamos agora ver uma coisa interessante. Vamos ver uma coisa interessante antes de entrar aqui. Está indo bem assim, Luiz Alberto? O Spinoza, quando ele pensa um corpo, e um corpo pode ser o quê? Pode ser um corpo musical, pode ser um corpo de uma barata, um corpo de um homem, um corpo linguístico, pode ser um corpo de qualquer coisa. Quando o Spinoza pensa um corpo, ele vai dizer que um corpo é constituído de material. O que é o material? É um conjunto de singularidades, foi isso que eu falei. Ele responde, é melhor usar conjunto de singularidades, porque singularidade serve para qualquer corpo. As singularidades na música chamam-se como? Material sonoro. Sonoro. Entendeu? Agora, então, para o Spinoza, todo corpo é um conjunto de singularidades, é um material. Mas o Spinoza não é um estruturalista. Então ele não vai pensar as relações entre esse material. Ele vai pensar a velocidade e a lentidão desse material. E ele vai chamar isso de cinética. Cinética é uma palavra que vem do grego, que a palavra é kinesis, que quer dizer movimento. Então ele faz há uma cinética no Spinoza. A cinética dele é... O que é mesmo a cinética? É o movimento das partículas, que eu estou chamando, singularidades. Tá? Então ele diz que todo corpo tem uma cinética, que é o movimento, velocidade e lentidão desse material. E uma dinâmica, que é o poder que um corpo tem de afetar e de ser afetado. Um corpo é sempre esse material. O corpo não é um monolito, conforme Stanley Kubrick trabalhou, não, hein? Não tem nada a ver com aquele bloco ali. O corpo são uma quantidade de partículas. Todo corpo é uma quantidade de partículas. E tem movimento. E tem um poder. Então nós estamos diante de duas ciências que o Spinoza acabou de fundar para nós. A cinética e a dinâmica. A dinâmica é o poder de afetar e de ser afetado. E a cinética é a velocidade e... Está entendendo bem não, Jorge? Jorge, outra pergunta aqui para você. Então vai fazer. A velocidade e lentidão do material. Vocês vejam que eu não estou preocupado em falar em material, mas eu vou ter que falar em material, porque a palavra material é diferente da palavra matéria. Nesse momento eu estou lutando para vocês entenderem. É isso que eu estou fazendo, lutando para vocês entenderem. Eu criei uma figura chamada material, que é um conjunto de partículas, um conjunto de singularidades. Retirei dessas singularidades estrutura, forma, relação, e isso chama-se ontologizar o material. Acho que a ontologização vocês entenderam. Então, Jorge. A questão, assim, é bem simples, na verdade. Ver o corpo dentro dessa ordem que está colocando agora torna impossível se falar, por exemplo, na questão de alma humana, alguma coisa assim, porque ela seria um conjunto de almas ou de mônadas. E seria impossível, então, dar uma unidade a isso. Não, o que você tem aqui, o que eu fiz aqui, foi uma fragmentação do real. Eu fragmentei o real. Isso. Ou seja, em vez de eu dizer que o real é constituído de grandes unidades, o real é constituído de fragmentos. Eu volto já a essa questão para explicar, para não deixar ela confusa. Eu só quero mostrar agora uma coisa muito interessante para vocês. No século XX, eu falei para vocês de Schoenberg. Todo mundo conhece Schoenberg, mas do nome. E errou lá no neto, né? Todo mundo sabe, bicho, como é que é. Só eu comprar o CDzinho, botar e ouvir aquela musiquinha tonal dele, né? E o segmento que houve com o Schoenberg, que ele fez uma revolução excepcional na música. Surge na filosofia da escola de Frankfurt. Você sabe o que é a escola de Frankfurt? Hoje tem um representante famoso, então é o Lago Leporino, o nome dele, Habermas. E antes tinha o Marcuse, Horkheim, Benjamin,
Adorno. E Adorno é exatamente o filósofo da música. A questão do Adorno é exatamente a música. E na música, propriamente, Schoenberg. Então, as obras do Adorno são centradas em torno de música. Vocês devem até... Nós vamos ver, né? Porque nós vamos conhecer música. E não só isso, como a preocupação que o Adorno tem com o Schoenberg. Então, o Adorno, como um filósofo da música, ele vai dizer o que é uma música. O que é uma música. E o que... Vocês estão entendendo? Uhum. E o que não seria... Está entendendo aí? Uhum. E o que não seria para ele uma música. Então, ele diz assim, olha só. Diz assim. Antes de citar Adorno, eu vou ler aqui, e depois eu vou vir Adorno, que vai pensar aqui uma coisa que está aqui. Conceder a primazia não mais às relações e estruturas, mas ao material sonoro propriamente. Aqui vocês entenderam, ou não? Claro. Correto o que eu disse? Então, não conceder primazia às relações, estruturas ou formas, mas ao material sonoro. Deixar que os sons sejam o que eles são. Sabe quem disse isso? Deixar os sons ser o que eles são, quer dizer, ontologizar. John Cage. John Cage. Então, Cage, todo mundo conhece John Cage. Então, John Cage, nitidamente, não é todo John Cage, ele penetra também nessa ontologização da música, que é abolir as estruturas e as formas e ficar somente com o material sonoro, que são as singularidades. Não mais se perguntar como funciona essa nota, qual é a sua situação, qual é a situação da nota em relação ao eixo harmônico e ao eixo melódico, mas somente trabalhar naquilo que a nota é. Só. Você está entendendo, Tatiana? Isso se chama ontologização do material. E, por coincidência, o Adorno chama isso também de ontologização do material. Só que, diz Adorno, que essa prática da ontologização do material é uma regressão que condena a obra. Então, para o Adorno, ontologizar o material sonoro é como se fosse uma regressão do espírito, uma decadência do espírito. Diz ele, a pura e simples emissão sonora desconectada, que não está estruturada e desconectada, desordenada, não está formada e desordenada, não seletiva, qualquer uma, logo não é seletiva, e mesmo anárquica, e o auditor com escuta passiva, não orientado e inorientado, distraído, desobrado, isso é que deve ser expulso da música, diz o Adorno. E isso, por beleza, é a música. Eu não sei se ficou muito difícil. Ficou, né? Nem Tatiana. Balançou a cabeça aí. Que beleza dizer que isso é a essência da música? Não é. Não é a essência? Pro Deleuze, o que Deleuze está levantando, não está completado o trabalho vai ser um lugar muito. Nós estamos entrando no trabalho. O que Deleuze está fazendo é isso que nós temos que tomar como ponto de partida nosso. Chama-se ontologização do material. A ontologização do material é a exclusão da forma, das estruturas e das relações. Só importa para ele, vamos dizer, o Deleuze deve estar fazendo uma prática espinosista. Ele deve estar dizendo, naturalmente, que só importa para ele a cinética e dinâmica. Não foi claro. O Deleuze deve estar dizendo que só o material importa. E quando você pensa o material em termos de Spinoza, você faz uma cinética, velocidade e retidão, ou faz uma dinâmica, que é o poder de afetar e o poder de ser afetado. Então, o que nós estamos encontrando aqui é exatamente um material sonoro. Poderia ser outro material, mas aqui é o sonoro. Acho que a Tatiana não está indo bem, não. Fala lá, Tatiana. Não, eu estou entendendo. Essa música, vocês vão ver como isso vai dar um trabalho enorme na gente. E isso eu acho até que vocês são privilegiados em poder fazer um trabalho desse. Porque esse tipo de música, que é só material sonoro, ela rompe com a música tradicional
porque ela não traz a preocupação de comunicar, ela não conta emoções, não revela estado de almas, nada disso. Não manifesta revoltas. É uma música que não tem nada a ver com os sentimentos humanos. Nada a ver, os sentimentos humanos não tem nada a ver com isso. Olha, se eu pudesse já estar falando isso com mais firmeza, eu já poderia aproximar isso que eu estou dizendo na pintura a Bacon, a Freud, o Sr. Freud e a outros mais. Ou seja, é um material, é apenas um material daquela arte que eles querem expressar. Apenas um material. Independente de estruturas, formas e emoções. Pois é, isso na pintura, na música eu consegui formar a imagem a partir do Bacon. Mas eu conheço algumas imagens do Bacon, aliás, naquela do Schoenberg, falando do Bacon. Mas eu não estou conseguindo deslumbrar isso na música. Perdão, na pintura. Olha, eu posso te dar uma resposta. A resposta vai ficar um pouco imprecisa. Mas é a resposta que eu vou te dar todas as vezes que ele perguntar, mas depois que eu trabalhar com mais firmeza. Por exemplo, você pega Bacon, Francis Bacon, tá? E Paul Klee. Pega esses dois. Que são dois pintores altissimamente destacados no século XX. Qual é a primeira grande distinção que você vai encontrar nesses dois pintores? Eu acho, claro, a gente não tem essa pergunta de comparado, né? Vocês não são profissionais disso, mais figurativo, mais figurativo, o Francis Bacon. Não é isso a primeira grande distinção, não. A primeira nítida grande distinção é que a cor, o material cromático do Bacon é pesado, o do Klee é leve, é aguado. Quando você vê o trabalho do Klee, você parece que as cores são aguadas, são leves. As cores do Bacon são altamente pesadas, altamente pesadas. É nítido, isso é nítido, nós vamos partir disso para trabalhar. Mas por que existe isso? Muito simples. Porque o Paul Klee tentou lançar sobre a pintura os instrumentos musicais. Porque para o Paul Klee a natureza é uma partitura musical. Então ele não pôde trabalhar com a tinta pesada do Bacon, porque a tinta pesada do Bacon joga a gente para o chão. E a tinta leve que o Paul Klee faz é muito próxima à música, porque a música é a arte mais abstrata de todas. Eu não sei se vocês entenderam o que eu disse. Então aí você já começa. Mas, veja bem, apareceu o material. Sim, material cromático é o material da pintura. Mas esse material não vai aparecer também, por exemplo, um pouco antes, não terá aparecido um pouco antes, por exemplo, nos expressionistas, quando eles jogam aqueles borrões de tinta e começam a sugar Aparece, ele aparece de diversas maneiras. Mas eu estou dizendo aqui para vocês, o que eu estou dizendo é, a sua pergunta foi, eu vi o material sonoro e não vi o material pictórico. Eu disse, então, nessa distinção entre o Bacon e o Paul Klee, eu não fiz ressaltar o material pictórico, que é um material cromático pesado. Cézanne são pesados, é tinta pesada. Por que o Paul Klee é aquela tintinha leve? Levinha, parece que é uma transparência. Isso é só vocês observarem as pinturas do Paul Klee. É porque Paul Klee, ele associa o material pictórico ao material musical. Vocês entenderam o que eu disse? Não? É essa associação que ele faz. Então aquilo tudo fica leve. Fica muito leve. É isso exatamente que ele quer. As máquinas de gorjear, ele quer subir com aquilo. O Paul Klee, ele é um homem de um talento imenso e muito próximo ao Spinoza, porque a natureza para ele é uma orquestração. A natureza é musical. O que praticamente ele está dizendo é que todo material que existe tende a imitar o material musical. Até mesmo as pedras. Até mesmo as pedras, se você for pensar o material arquitetônico, as pedras, o material pétreo, até isso, se o Paul Klee botasse a mão, ele tornava isso leve, como os góticos fizeram, tornaram tudo leve. Tornaram leve. Não sei se eu respondi bem para você. Não estou discutindo aqui, então, problemas de pintura, não estou discutindo isso. Porque você citou os expressionistas.
Eu poderia ir mais longe para você, citar os egípcios, os baixos relevos egípcios, que é a fonte do Francis Bacon. Essa formação, essa questão de pintura, por exemplo, em pintura existe duas grandes fontes, as mãos e os olhos. São as grandes fontes da pintura. Por isso você pode dizer que a pintura renascentista é uma pintura governada pelo manual e a pintura classicamente barroca é governada pelo ótico. Mas quando você chega no Francis Bacon, ele não é nem manual nem ótico. O que ele é, então, se só tem manual e ótico? Os historiadores da arte começaram a procurar uma maneira de explicar, não o Francis Bacon, mas a origem do Francis Bacon, que é a pintura egípcia. E eles encontraram um nome chamado apitô, em grego, que quer dizer tocar. Então eles criaram a palavra áptico. Áptico quer dizer, os olhos não veem, os olhos tocam. Eu depois vou explicar o que é áptico, isso não é uma questão de mim, tá? E aí, o Francis Bacon ele agora tem outro lugar. E, na verdade, o material sonoro, ele não é nem para ser visto, talvez seja isso que Deleuze está dizendo, não é melhor dito, ele é para ser visto, ele é para ser tocado, ele é para ser ouvido. É uma coisa muito complexa ainda que eu não vou dar nessa aula. A minha questão nessa aula, eu acho que eu consegui, foi libertar o material sonoro da Gestalt do estruturalismo. Eu não sei se vocês conseguiram compreender isso, acho que eu consegui. Não vou não. Entendeu? É a singularidade, isso que é a singularidade. É você trabalhar diretamente nos elementos e não nas relações de elementos. Aí eu já posso dizer para vocês, eu vou fazer uma pausa aqui, não vou tomar um café. Não vou tomar um café e vou retomar com vocês alguma coisa que terá muito a ver com o nosso curso. Vou retomar, vou tomar um copo d'água, descansar uns 2 minutinhos, vou retomar e acredito que vocês vão, inclusive, todas as dificuldades que vocês estão tendo, elas vão começar a sumir. Essa segunda parte da aula. Eu já vou falar isso. Vou casar? Material. Eu só usei material sonoro. A pergunta do Jorge me forçou a falar do material pictórico e fazer essa distinção brilhante entre o Bacon e o Klee. Eu queria que vocês mantivessem essa distinção, não esquecessem isso. E saberem que o Klee, o Klee, só trabalha com aquela tintazinha, aquarelazinha, quase que transparente e leve, porque ele quer musicar tudo. Toda a questão dele é essa. O Bacon não. O Bacon quer o material pictórico dele. Para ele usar aquele material pesado. Vocês olharem como é pesado o material do Bacon, né? O livro do Luciano Freud também seja bem pesado. Isso é os técnicos falam que isso são pessoas que têm experiência com volume, em geral tem uma pintura mais pesada, que é o caso do Bacon. Pode falar isso. Elas levam para a bidimensionalidade a terceira dimensão na própria textura. Pode falar isso, inclusive admitir que o volume é do material pictórico. A gente pode pensar o volume como pertencente ao material pictórico, né, os objetivos do Freud, então, ainda saíram inteiramente em torno do material pictórico. Evidentemente eu vou trabalhar em volume também. Né? Daqui a pouco a gente vai ter essas noções de superfície, de volume. Essas questões vão ser necessárias ser trabalhadas para a compreensão do que eu estou chamando de material. Então, você foi bem, Tatiana, nessa aula? A única coisa que me importa é que vocês retenham a ideia de material. Porque na aula que vem eu vou dar uma aula muito puxada, explicando o que é material, explicando o que é matéria, para se entender isso que eu estou colocando. Então a estética do Deleuze tem um pressuposto. O pressuposto da estética do Deleuze é a ontologização do material, pelo menos na estética musical. Vocês entenderam? E nós vamos encontrar determinados músicos que fazem isso o tempo todo. Certo? Nós vamos ver se é verdadeiro isso. Por exemplo, Pierre Boulez. Quem conhece? Conhece, vai conhecer. Ele está vivo ainda, Pierre Boulez. O Pierre Boulez criou 2 categorias para o tempo musical. Uma ele chama de tempo pulsado e a outra ele chama de tempo não pulsado. O tempo
pulsada, a única coisa que eu vou dizer para vocês é da música formal. O tempo não pulsado é da música não formal, aformal. Depois eu vou vir com um músico aqui para explicar isso para vocês. Mas detalhadamente vamos compreender e poder discutir essa questão aqui dentro. Então o que Deleuze fez na estética musical, por enquanto, é a ontologização é isso que ele fez. Certo? Tá bem, Luiz? Agora eu vou partir para outro lado, hein? Outro lado. Vai chegar no mesmo lugar. Você vê que essa aula partiu do animismo, uma tese deleuziana que identifica o animismo e a psicologia. Depois nós fomos para a música, fomos ao Spinoza, ontologizamos o material, separamos o material da estrutura e da forma. Uma aula muito coerente, toda ajustadinha, uma aula altamente acadêmica. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte vai aparecer o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais fácil. O objeto da filosofia chama-se o ser. O ser é o objeto da filosofia, certo? O ser quer dizer o quê? O ser é tudo aquilo que existe. Então a filosofia só trabalha naquilo que existe, é a suposição. Então vamos ver Platão. Platão é filósofo. Qual é o objeto da filosofia dele? O ser. Ele pega o ser e divide em duas metades. De um lado ele bota o sensível, de outro lado ele bota o inteligível. Preste atenção que vocês vão ter diversas soluções de problemas hoje, hein? Então Platão de um lado bota o ser sensível numa metade, na outra metade o ser inteligível. O ser inteligível.